Fala galera, mais um pós-jogo do canal. Ceará 1, Fluminense 3, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, eu peço para vocês poderem se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ative o sininho para poder receber as notificações, compartilhe com seus amigos, tá bom? O que falar do jogo de ontem? Com o jogo de ontem, o Fluminense praticamente solidifica a frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que é importantíssimo, Fluminense, né? Haja visto que aí vai precisar torcer pelo título do Palmeiras na Copa do Brasil, que entraria direto na fase de grupos da Libertadores, mesmo não ficando no G4 do Campeonato Brasileiro. Ontem foi mais uma prova do que a torcida estava certa, né? Ao invés de usar jogadores fracos e medíocres que foram contratados e alguns veteranos, usar mais a base, usar mais Xerém, que é nosso grande motivo de orgulho. Ontem, três gols dos moleques de Xerém, John Kennedy, Martinelli e Samuel Granada. Só de pensar que a gente passou o campeonato inteiro reclamando de Yuri ali na volância, de Hudson na volância, e o Martinelli não era usado. Só de pensar que a gente reclamava do Felipe Cardoso toda vez que ele era colocado em campo e não dava oportunidade nem ao John Kennedy, nem ao Samuel Granada, em detrimento de não prejudicar o time sub-23, né? O Samorim da Barra da Tijuca. Então, uma partida ontem muito boa, muito inteligente por parte do Fluminense. Um primeiro tempo fraco tecnicamente, né? Dos dois times, praticamente não teve chances de gol. A única chance do gol antes do gol do Fluminense tinha sido um chute do Martinelli fora da área aos 22 minutos, mais um chute que passou longe do gol. O Ceará, ele teve duas oportunidades. Uma foi numa roubada de bola do jogador do Ceará, que o Iago Felipe, que fez uma partida horrorosa ontem, horrível a partida do Iago. Errou um passe assim, facílimo, entregou no pé do jogador do Ceará, botou velocidade, chegou na linha de fundo, cruzou, o Vina só desviou passando, raspando ao gol. E depois um chute de fora da área do Charles que o Marcos Felipe defendeu. Fora isso, também não criaram mais nada. O Fluminense fez um golaço aos 44 do primeiro tempo. Um golaço. Uma saída de bola ali do Egídio tocando para o Lucas Claro. O Lucas Claro, ele consegue inverter o jogo, matando totalmente a marcação do Ceará. Inverteu a bola para o Calegari, que veio e tocou para o Nenê. O Nenê deu um passe espetacular para o John Kennedy chutar e fazer 1-0. O Fluminense vai para 1-0 para o intervalo do jogo, o que já tranquiliza um pouco, né? Porque o Fluminense não vinha bem na partida. No início do segundo tempo, logo com 2 minutos, o Ceará quase empata a partida, né? Um bate-rebate na área, o Fluminense quase faz um gol contra, o Nino salvando 2 vezes ali. Depois o Lucas Claro afastando. Fluminense, aos 13 minutos, o Fluminense chega ao segundo gol, após uma troca de passe entre 7 dos 10 jogadores de linha do Fluminense. Até o passe açucarado do Nenê para o Egídio, e o Egídio dando sua primeira assistência na partida, com um chute certeiro do Martinelli. Mais um gol do grande destaque da partida de ontem. Logo depois, o Ceará, como a gente já imaginava, o Ceará viria para cima e o Fluminense teria todo o campo de ataque, todo o contra-ataque para poder tentar matar a partida. O Ceará não estava desperdiçando nenhuma chance, até o Fluminense ter uma falha de marcação aos 30 do segundo tempo. O Egídio, ele que vinha fazendo uma boa partida, ele dorme ali na marcação, deixa o cara chegarem de fundo, cruzar. O Calegari, não satisfeito, faz um pênalti 2 vezes, né? Nunca tinha visto isso. O mesmo jogador fazer um pênalti 2 vezes numa mesma jogada, em 2 jogadores diferentes. Fez o pênalti, né? O Vina foi para a cobrança. O Marcos Felipe, por pouco, não conseguiu fazer a defesa. Chegou a bater na bola, mas a bola morreu ali na bochecha, né? Um chute forte do Vina. Logo depois, o Ceará foi com tudo para cima, né? Faltavam ainda uns 20 minutos de jogo. O Ceará foi com tudo para cima em busca do empate, né? Para manter a chance deles irem Libertadores.
Mas a única chance que eles tiveram mesmo foi um chute, até mesmo do Vina, numa falha de marcação do Calegari, que na minha visão também não fez uma boa partida ontem. O Vina chutou pelo lado de fora, passou dando susto na torcida tricolor. E logo depois o Fluminense, aos 42 minutos, conseguiu chegar ao terceiro gol, já tranquilizando a gente, né? O Egídio bateu uma falta, mais uma assistência do Egídio na cabeça do Samuel Granada. O Fluminense chegou ao seu terceiro gol. Depois o Ceará tentou ir com tudo, né? O juiz deu 6 minutos de acréscimo. E o Ceará, a única chance que eles tiveram mesmo foi um chute de fora da área que o Marcos Felipe chegou e defendeu. O que falar da partida de ontem dos jogadores? O Marcos Felipe, 3 chutes que foram ao gol, 2 chutes de fora da área. Ele espalmou bem os dois lances. O pênalti ele quase defendeu. Calegari, na minha opinião, não fez uma boa partida, deu espaços, errou passes bobos. A dupla de zaga, não preciso nem falar, né? O que falar de Nino e de Lucas Claro? Jogam demais. Para mim, é disparado a melhor dupla de zaga do Campeonato Brasileiro. Egídio fez uma boa partida com 2 assistências. Falhou para mim na cobertura ali no gol deles, né, na jogada inicial. Mas no restante fez uma boa partida. O Martinelli, para mim, disparado o melhor jogador do Fluminense na partida. Mais uma excelente partida do Martinelli. O Iago Felipe, para mim, foi o pior jogador do Fluminense em campo. Errou absolutamente tudo que tentou, uma partida muito fraca. O Nenê conseguiu dar uma assistência no primeiro gol do Martinelli, começar a jogada do segundo gol. O primeiro gol do John Kennedy, me desculpa. O segundo gol, ele que iniciou a jogada. Então, assim, de 2 gols, ele teve participação direta em 2 gols. Como não falar que o Nenê jogou mal, né? Como falar que o Nenê jogou mal? O Nenê fez uma boa partida, sim, foi bem decisivo ontem. Na parte de ataque, o Luiz Henrique vem melhorando jogo após jogo. Óbvio que ele toma ainda algumas decisões erradas, mas é jovem, tem muito a aprender. Mas a gente percebe como ele é veloz, como tem um drible excepcional, como é bom no 1 contra 1. Então, assim, melhorando algumas coisas, ele tem tudo para poder evoluir. Luca, mais uma partida muito fraca do Luca. Sim, ajuda no sistema defensivo, mas no restante, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, não acerta nada no ataque, não consegue dominar uma bola. Se faz gol, é só gol cagado, mas ontem nem o gol cagado ele conseguiu fazer. Então, assim, na minha opinião, muito fraco, não tem condição de ser titular. Pode ser que ele esteja sofrendo a falta de ritmo de jogo, né? Vocês me perguntam, mas como falta de ritmo, Robinho, se ele já está jogando vários jogos? Vale lembrar que o Luca estava no futebol árabe, que a gente sabe que a preparação física do futebol árabe não chega nem aos pés do nosso futebol. E ele não fez pré-temporada. Talvez ele possa estar sentindo essa falta de ritmo, né? Então, assim, vamos aguardar para ver se ele, com a pré-temporada de 2021, ele consegue render mais do que ele está rendendo. Fluminense ontem teve a entrada do Samuel Granada, fez sua segunda partida pelo profissional. Que a gente vai falar, o menino entra faltando 10 minutos para acabar a partida e faz um gol. Ou seja, ele com 15 minutos como profissional fez mais com que o Felipe Cardoso durante a temporada inteira. E sem contar que o Felipe Cardoso teve várias oportunidades durante toda a temporada. Então, assim, só mostra como a gente estava certo. O John Kennedy, né? O John Kennedy, ele fez assim, ele foi muito esforçado, correu bastante o jogo inteiro. Ele deu até uma furada, de certa forma, patética no primeiro tempo, mas, assim, é garoto, nervosismo, a gente não pode querer massacrar o menino. Depois decidiu, fez o primeiro gol que abriu o caminho para a nossa vitória. Marcão montou a equipe de uma forma muito inteligente. Finalmente, né, tem colocado os moleques para jogar, e os moleques têm sido bem decisivos nessa reta final de campeonato fluminense. E, assim, o Michel Araújo entrou ontem, entrou mal na partida. O Hudson entrou, mas a gente não tem nem o que falar do Hudson, né? Praticamente a gente não viu ele colocando o pé
na bola. Então, assim, das alterações do Marcão ontem durante a partida, a única mesmo que surtiu algum efeito foi o Samuel Granada, né? O John Kennedy que saiu sentindo um problema ali na perna, né? A gente não sabe se foi cansaço, se foi cãibro ou se ele sentiu alguma lesão. Rezar para não ter sido, né? Porque a gente já tá sem Fred. E perder mais uma opção de ataque nesses últimos 2 jogos seria bem complicado para o Fluminense. Então é isso, galera. Esse foi um pré-jogo. A partir da próxima rodada nós voltaremos a fazer as nossas lives de pré e pós-jogos. Que eu sei que vocês preferem até que esses vídeos, né? Mas vim aqui para poder tentar falar um pouquinho do que foi o jogo ontem. Como eu falei, uma partida muito inteligente da equipe. Um adversário dificílimo, um adversário que vem fazendo jogos duros com vários times, empatou com o São Paulo no Morumbi, tendo levado o gol de empate aos 51 do segundo tempo, ganhou os 2 jogos do Clube do Remo. Então, assim, é um time dificílimo de se jogar contra, um time que empatou com a gente no Maracanã, um time que tem o Vino, tem o Fernando Sobral, que é um bom jogador, o Richard é um bom goleiro. Então, assim, uma excelente vitória do Fluminense ontem, 3-1 com autoridade. O Fluminense, se conseguisse aproveitar melhor os espaços dados pelo Ceará, principalmente no segundo tempo, o Fluminense poderia ter feito até um placar mais elástico na partida, mas um ótimo resultado, não tem nem o que falar. O Fluminense praticamente se garante à frente do Grêmio, precisando fazer somente 2 pontos, isso se o Grêmio vencer as 2 partidas, que é muito difícil, né? O Grêmio vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa e fecha contra o Bragantino fora de casa. Precisaria ganhar os 2 jogos, torcer para o Fluminense fazer somente 1 ponto. E a gente sabe que é muito complicado, né? Muito difícil disso ocorrer. Então o Fluminense ele faz uma reta final de campeonato excepcional. O time vem ganhando confiança jogo após jogo e nos dá esperança de um futuro melhor, de uma temporada melhor. Quem sabe fazer até um bom papel na Libertadores, a base sendo mais usada, né, com alguns reforços pontuais que devem chegar. O Marcão, que não deve ser nosso treinador, deve ser o Roger Machado, mas vai estar ali na comissão técnica, com certeza, permanente do Fluminense. Então é isso aí, galera. Esse foi mais